potete usare come pane perché è l'impasto della pizza. Con farina macinata a pietra e 72 ore di dedicazione. Buono per la dieta, no? Questo qua per la dieta non tocca sana, no, ma è... non è male, lo sai perché? Perché c'ha olio non è. Quindi alla fine non è un piatto così pesante, ci sono carboidrati sulla pasta, ma Essenziale, no? solo quello, non è una cosa pesante, è molto molto leggero. Bellissimo, grazie. Uma imagem de uma locomotiva a vapor nos remete imediatamente ao passado. Estamos na Itália, país de tantas e tantas histórias e registros com um passado para lá de secular. Hoje estamos em Pescara, Regione Abruzzo, nosso primeiro vídeo aqui nessa belíssima cidade banhada pelo mar Adriático. Mas curiosamente é uma cidade muito mais contemporânea do que a maioria das cidades italianas. Então esse registro do passado, onde aqui passava a antiga ferrovia que conectava Pescara a outras regiões, é apenas um registro, porque virando aqui nós temos uma estação moderna, uma estação inaugurada no ano de 1988. Para os padrões italianos é uma estação muito nova. Pescara Centrale, a maior estação da região do Abruzzo, conecta milhões de passageiros durante todo o ano. Justamente aqui é o ponto de conexão entre os trens, os ônibus e demais modais de transporte. A cidade ainda conta com mais 2 estações ferroviárias secundárias, mas é interessante porque é muito comum a utilização de ônibus. A parte aqui do estacionamento dos ônibus é bem grande, bem consistente, justamente porque a geografia aqui da região Abruzzo é bem particular. Nós já utilizamos alguns desses ônibus para alguns trajetos, tivemos boas experiências, mas a viagem de trem é ainda muito mais agradável, já que a gente vai margeando o mar Adriático, então temos um visual estupendo. Agora vamos adentrar a cidade de Pescara, que vocês já viram as primeiras imagens em uma live que fizemos aqui e todos puderam acompanhar. Agora vamos seguir. Basta alguns metros da estação que nós já adentramos ao centro mais histórico de Pescara. Difícil ter essa nomenclatura de centro histórico porque a cidade é muito nova, mas logo aqui nós já visualizamos um tipo de construção, um tipo de arquitetura muito comum aqui em Pescara e por diversas cidades que margeiam a costa adriática, principalmente as cidades mais novas. Aqui nós temos um registro belíssimo de um exemplar da arquitetura racionalista. Então essas linhas mais retas, quase que se aproximando do modernismo, denota esse estilo arquitetônico italiano muito importante. Entre os anos 1930 e 1950 foram construídos muitos exemplares. Nós podemos encontrar alguns deles, inclusive no Brasil, como a prefeitura da cidade de São Paulo, o edifício Matarazzo, construído pela família italiana e também por arquitetos italianos. Aguardem mais lives nessa conexão Brasil-Itália que nós iremos contar tudo para vocês. E o edifício que dá as boas-vindas a todo visitante aqui da cidade de Pescara já foi o Banco di Napoli, La Banca di Napoli, mas hoje é um local dedicado à cultura. Aqui, como os próprios pescaresi definem, é um polo cultural, onde são realizadas mostras, eventos, conferências. É também um museu que abriga obras bem interessantes. Aqui nós estamos ao lado do Corso Umberto I, que é a via mais importante da cidade, é a passarela da cidade. É uma via destinada aos pedestres e fechada aos veículos. Mas ao lado dessa via nós podemos encontrar uma construção mais antiga, do final dos anos 1800, como essa bela igreja. Então ela contrasta com as construções mais contemporâneas que nós encontramos aqui em Pescara. Aqui é um dos locais mais movimentados da cidade. E aí vocês perguntam, nossa, que tranquilidade, porque estamos justamente na pausa pranzo. Estamos naquele horário
entre o almoço e o descanso da tarde. Muito comum em várias cidades italianas. Então daqui a pouco, final da tarde, isso aqui começa a se movimentar, como vocês viram durante a nossa live aqui em Pescara. E esse local, que é uma via de comércio a céu aberto, com bastante qualidade, variedade, restaurantes, bares, locais de confraternização e também não apenas de consumo, mas de passagem e admiração arquitetônica e social, muita interação como o italiano gosta. Aqui também é local de moradia de muitos habitantes aqui da cidade. Então são vários edifícios residenciais e isso acaba se repetindo durante a via. Então é um local interessante também para se viver aqui em Pescara e bastante animado. A cidade, que conta com mais de 120 mil habitantes, logicamente não todos concentrados aqui no centro da cidade, conserva ainda alguns hábitos bem interessantes, de cidade pequena até, como por exemplo a pausa pranzo, que o Felipe falou e que estamos agora nesse momento. Também outros detalhes como a interação entre as pessoas, um cumprimentando o outro, sabendo da rotina do outro. Isso é muito legal, pessoal, traz uma paz muito boa e também uma proximidade. Eu adoro esse estilo de vida. São pequenos detalhes que fazem grandes diferenças na urbanização de uma cidade, como um bom projeto de pavimentação, um bom projeto paisagístico, arquitetônico. Isso tudo traz uma qualidade de vida. Você vive em um ambiente organizado, um ambiente onde você pode caminhar tranquilamente sem nenhum tipo de problema, além de estar rodeado de belezas. Logicamente, essa cidade, por se tratar de uma cidade nova, fundada no ano de 1927, junção de vilas de pescadores, que até então não tinham relevância como cidade, rapidamente ela cresceu devido à sua qualidade urbanística. Depois, na Segunda Guerra Mundial, aqui foi severamente bombardeado, a cidade ficou praticamente em ruínas. E na reconstrução da cidade, continuaram com esse projeto de uma cidade moderna, uma cidade do futuro. Então é um contraste muito grande com outras cidades italianas que têm histórias seculares. Aqui a história é muito recente, então até mesmo os cidadãos aqui, eles falam meio sem jeito: a gente não tem tanta história. Diferente aqui da região do Abruzzo, tá? Estou falando aqui de Pescara, essa cidade que está dentro da região Abruzzo. Apesar dela não ter uma história muito antiga, essa história vai se construindo. Então todos que estão vivendo nessa cidade estão participando dessa história. Então isso tudo é muito vivo e também é bastante estimulante. Claro que é bastante tentador para quem chega ali da estação, por exemplo, sair caminhando em direção ao mar Adriático, mas vale a pena fazer uma pausa. Essa aqui, por exemplo, essa rua belíssima, via Cesare Battisti, e ali na frente a via Firenze, elas seguem esse conjunto arquitetônico. É uma rua bem interessante. Vamos entrar lá, vamos lá. Repito, não se enganem, essa aqui é uma área muito movimentada aos finais de tarde, uma verdadeira área aqui de confraternização, inclusive na frente do mercado Muzzi. Esse mercado, que foi construído com uma arquitetura modernista nos anos 1960, foi recentemente requalificado, reestruturado. Vou mostrar para vocês um pouco da fachada ali. Há uma conversa também urbanística com toda essa pavimentação, com esse trecho da cidade que nós estamos mostrando para vocês. Interessante como muitos mercados, né, ao redor do mundo, eles não têm uma só função. Então há a função de vendas tradicionais de frutas, legumes, verduras, etc. Especialidades também da região de Abruzzo, mas é um local onde as pessoas se confraternizam em bares, restaurantes, vêm aqui para tomar um café, para tomar uma bebida. Então este é mais um exemplo de local multifuncional. Nós já mostramos para vocês alguns mercados aqui na Itália
que seguem mais ou menos esse padrão. Então esse é o mercado tradicional que tem essa cara contemporânea, como é a alma dessa cidade. Aqui na frente um edifício residencial, uma área muito jovem. Tem uma paradinha aqui na Via Cesare Battisti para um café, clima muito agradável. O legal aqui é que você para tomar um café e vê todo o movimento da rua. Dá para ficar o dia todo só olhando as pessoas indo e vindo aqui. Aqui na região Abruzzo, especialmente aqui pela província de Pescara, onde nós estamos, nós encontramos diversas oliveiras, né? Colinas recheadas de oliveiras. Incrível! Exatamente porque a produção aqui do óleo de oliva é muito forte, né? Um dos melhores azeites italianos nós encontramos aqui na região de Abruzzo. E não apenas isso, como é uma profusão assim, né, enorme, nós encontramos também em algumas casas, né, em algumas residências, como planta ornamental. Mas se sabe também que é costume de muitas pessoas aqui de Abruzzo possuírem as suas próprias oliveiras para a produção de óleo, né, de azeite para consumo próprio, consumo familiar. Aqui nós estamos vendo esse contraste que marca bem a cara de Pescara, a arquitetura moderníssima e as oliveiras ali ao fundo. E essa rua aqui incrível, onde há um tempo atrás era um corredor de ônibus, e hoje eles estão estudando para viabilizar esse local como um corredor parque, né? Então é algo magnífico, mais um espaço dedicado para os pedestres e para os ciclistas. Vocês estão vendo, as pessoas já estão utilizando esse local, e quem mora aqui é agraciado com tudo isso. Ao longo de todo esse caminho que nós estamos percorrendo, nós encontramos o que é a cara de Pescara, essa confluência entre a arquitetura nova e a arquitetura um pouco mais antiga. Lembrando que a cidade ela nasce em 1927, passa por alguns períodos arquitetônicos, mas já bastante ligados, né, à contemporaneidade. Então nós encontramos sim aquelas casas de vila que nós mostramos sempre para vocês em outras partes da Itália. Ela não era fracionada entre diversas famílias, uma única família morava em uma casa de vila, por exemplo. Hoje nós encontramos essas casas mais fracionadas, mas onde nós estamos hospedados praticamente é uma casa de vila, é um edifício baixo onde os proprietários são uma única família. Um desses apartamentos eles alugam como Airbnb. Então aqui o pessoal se diverte, passeia com os cachorros, todo mundo aí andando de bicicleta, bem interessante. E esse recorte entre o novo e o antigo, muitos edifícios antigos que não têm um valor arquitetônico acentuado, eles derrubam e constroem um edifício novo, totalmente novo, do zero. E os edifícios que têm algum valor arquitetônico, onde se observa recortes interessantes, eles preservam esse edifício e reestruturam totalmente o seu interior, adequam a sua fachada, as novas tecnologias para a economia de energia elétrica, o aquecimento da casa, toda essa coisa aí, adequa essa situação e a casa está pronta como zero, né? Logicamente que esse tipo de edifício é bastante procurado porque é um edifício belo, né? Vamos dizer assim, é um edifício com uma beleza já consolidada e com todas as facilidades do nosso tempo. Tem alguns edifícios novos que eles constroem aí que são bem interessantes, com ótimas plantas e tal, tudo certinho, classe A, que eu digo classe A quando a gente procura um imóvel aqui, seja para alugar ou para comprar, significa que o edifício está adequado, né, à sua eficiência energética. Então você vai gastar menos com a sua conta de energia elétrica, com a sua conta de gás, e a casa vai te proporcionar um conforto ainda maior. Então tudo isso que nós estamos mostrando aqui para vocês faz parte do urbanismo de Pescara, bastante qualificado, bastante interessante.
detalhe que me chamou muita atenção aqui nessa área ao norte, né, de Pescara, é que essa grande rua dedicada aos pedestres e aos ciclistas está localizada bem entre o Mar Adriático, entre a orla, que também é magnífica, vocês já viram em nossa live, mas também ali atrás tem uma rua muito significativa com serviços, ou seja, lojas, banco, farmácia, correios, tudo está ali organizado, e aqui fica mais dedicado às residências e também ao lazer dos cidadãos. Aqui a gente está meio que reservado, né? A gente não sente o rumor dos carros, nem a poluição, né, de muitos deles que é gerada ali naquele cantinho. Estamos sentindo a brisa do Mar Adriático e temos aqui um ambiente super agradável, isso é muito legal. As residências vão se apresentando aqui de forma muito uniforme, já que a gente tem uma unidade em relação às alturas dos edifícios, que confere também uma harmonia visual, além, é claro, do cuidado com a natureza. Vejam só, várias espécies arbóreas aqui que vão nos acompanhando nessa caminhada. É muito gostoso. Estamos em um dos inúmeros locais aqui dedicados a toda essa estrutura de praia, tanto as cadeiras de praia, né, chamada aqui de ombrellone, né, o local onde você se deita e admira todo o mar, e toda essa estrutura, quase que um clube. Então, se você não está nessa estrutura, por exemplo, não estamos na praia ali, não alugamos uma cadeira de praia e tal, você também pode vir aqui nos restaurantes, bares, tanto para almoçar ou simplesmente para tomar um café. Então é uma estrutura gastronômica que nós encontramos ao longo do Mar Adriático. Então a molecada ali está jogando basquete, tem alguns outros locais que tem quadras de tênis, de futebol, academias, por aí vai. Nós pedimos aqui um prato local, que é um polvo com batatas, um antepasto, né? O antipasto em italiano. E depois pedimos um outro prato que vamos mostrar para vocês. Acompanhados com? Acompanhados com um bom vinho bianco. Produção aqui, né, no Abruzzo, qualidade excepcional dos vinhos, tanto vinho branco, vinho tinto, como os espumantes. Sensacional. Vou provar, Elisa. Frutado. Só se sente o gosto da uva, pessoal. Sensacional. Ele desmancha na boca, muito gostoso, muito fresco. Risoto ai frutti di mare. Na beira do mar. O perfume que tá aqui, nossa. Nossa, Fê. Beleza, você que é especialista em risoto lá em casa, o que você achou assim de... Qual que é o toque aí, o negócio aí que faz a diferença? O azeite. O azeite? Eu sinto o azeite aqui, azeite cru, né, que ele coloca só pra finalizar o prato, faz toda a diferença. E o amido? Não, tá perfeito, tá na perfeição, ponto ideal. Eu amei, agora você tem que dar o veredito. Vou dar o veredito porque eu não sou especialista, eu sei comer. Mas você já me induziu no azeite, com certeza eu vou... Eu gosto muito de risoto de frutos do mar, aquele bianco, sem o molho de tomate. Pedir como vem na casa.
mas ele está super harmônico. Então o tomate não está roubando a cena aqui com relação aos frutos do mar, né? E também ele não está ácido. Perfeição aqui. Porque às vezes eu acho, mesmo aqui na Itália, eu já comi em bons lugares que o molho de tomate no risoto de frutos do mar, ele acaba meio saindo um pouco do conjunto harmônico. Por quê? Porque esse molho de tomate, quando ele é utilizado para massa, eu acho diferente do caso do risoto. Sendo chato aqui para fazer graça com vocês, mas na verdade, realmente, eu mesmo não gostando tanto do risoto com molho de tomate, esse aqui tá perfeito, muito bom. Ideal. Ele não é pesado, né? Então, um dia de calor como esse, você come bem com um bom vinho branco e vai embora. Olha aí, pessoal, que visual. Esse é o Mar Adriático, Fê? Esse aí é o Rio Pescara, é o rio que dá o nome à cidade. Então liga duas partes aí da cidade, a parte mais antiga, a parte mais nova, o porto, montanhas altíssimas aqui, das mais altas da Itália. Então tem um panorama interessante quando, durante o inverno, o pessoal praticando esportes invernais e vendo o mar. Isso é uma das únicas regiões que tem essa qualidade. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso giro aqui na cidade de Pescara. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui em Abruzzo. Aguardem que vem muita coisa legal por aí. Praia, montanha, não vou nem contar. Assistam, pessoal. Para materiais extras, publicações, podcasts, vídeos, seja membro do canal. Apoie todo o nosso trabalho e receba materiais exclusivos. Muito obrigado a todos. Grazie mille.